Olá, amigos e amigas do Ministério Mulheres Mentoras e Homens Mentores. Mais uma vez, a edição do Caminhando com a Palavra. Desta feita, quero partilhar com vocês uma reflexão do Salmo de número 13. O Salmo de número 13 faz parte daqueles salmos que são chamados de expressões de um lamento individual. E que neste caso aqui retrata o que poderia ter sido tanto uma situação de estar cercado de inimigos quanto de enfermidade. Você está vivendo, já viveu ou teme passar por situação parecida? Então, como lidar com isto? Este salmo atribuído a Davi nos ajuda. E como? Eu daria a ele o título Situação angustiante, oração revigorante. Situação angustiante, oração revigorante. O salmo começa então com esta situação de fundo do poço, como que grandes ondas de agitação, e termina em graciosa calma. A primeira parte, os primeiros 2 versículos, são a expressão da desolação. Um comportamento, um ensino sobre como falar, abrir o coração, falar do que você sente, falar do que sente em relação a Deus, do que está passando consigo mesmo e do impacto de fora que afeta a sua vida. E qual é a expressão marcante destes 2 primeiros versículos? É a expressão até quando? Até quando tudo isto vai acontecer e vai durar? 2 destes primeiros até quando são dirigidos diretamente a Deus, quanto ao modo que a pessoa sente que Deus está agindo. É uma pessoa que se inquieta com Deus e, em primeiro lugar, pergunta: Senhor, até quando tu estás ou vais esquecer de mim? Eu imagino, eu já fiz essa pergunta para Deus algumas vezes, talvez muitos de nós a estejamos repetindo agora. Dá aquela impressão que Deus nos deixou, esqueceu de nos incluir em sua agenda. Mas, meus queridos e queridas, o que diz Isaías 49 no seu versículo 15? Ali diz: poderia uma mãe se esquecer do filho que ainda está amamentando, e ainda que isso acontecesse, o que parece muito improvável, Deus diz, e o Senhor diz: eu não me esquecerei de nenhum de vocês. Aleluia por este caráter de Deus que não se esquece de nós. Mas o segundo até quando é dirigido a Deus agora no sentido assim: mas Senhor, até quando esconderás de mim o teu rosto? Daí é desespero. Sim, porque quando se tem essa sensação de que Deus fecha o seu rosto para a gente, esconde o rosto, e estamos numa grande angústia, a gente pensa, então nada mais me resta. E é por isso que adiante no Salmo, o salmista vai justamente pedir pelo contrário: faz resplandecer a tua face, o teu rosto junto de mim. E o salmista está dizendo assim: eu estou nos meus limites, eu preciso do teu socorro, Senhor. Sabe, talvez você tenha aquela notícia de que está no hospital, já internado há alguns dias, louco para receber a alta, ir para casa, e vem um médico que lhe acompanha e diz: ainda não posso liberar você, precisamos de mais alguns dias. Aquele sonho de arrumar emprego que você tem algumas portas fechadas, mas está na iminência de receber
um sim, de que vai dar certo, você está muito confiante, então vem aquele telefonema com aquela expressão da pessoa do outro lado dizendo: olha, você tem muitas virtudes para este cargo, mas infelizmente a comissão optou por um outro nome. Sabe aquele relacionamento que você começa, aquela situação em família que está em crise, que você sonha que acabe, aquela situação financeira que se arrasta, enfim. Aqui nós percebemos um Davi que está dizendo: ó Deus, até quando eu não tenho mais muito como suportar esta situação. Por isso, o terceiro até quando que está expresso aí tem a ver com as inquietações internas do próprio salmista. Você já viveu dias e dias seguidos que havia uma nuvem escura, uma inquietação na alma, pensamentos e buscas incessantes de ideias para sair daquela situação atribulada? Fica matutando à noite, foge o sono, a mente se volta sempre para esta inquietação. Que peso, que peso. E aí, não mais para si mesmo, mas o outro até quando tem a ver com o impacto da influência externa, até quando o meu inimigo estará atentando contra a minha vida. Qual será que era esta situação que passa e o inimigo que aflige? Aparece 3 vezes essa expressão neste salmo tão pequeno, e a expressão, a raiz que denomina-se que inimigo, tem a ver com a formação realmente de ódio, de inimizade, que então remonta a aflição a uma grande tribulação ou dor, como lembrando a mulher que está para dar o parto, essa tristeza profunda, talvez pela perda de um ente querido. Então, o que se tem em mente aqui é que essas influências externas, esses ataques externos realmente querem desestabilizar, perturbar, até mesmo roubar, destruir a vida deste que fala com Deus. No meio disso tudo, então, este salmista, ao dizer 4 vezes até quando, agora nos versículos 13 e 4, dirige a Deus a sua petição, o seu pedido direto. Ele fala: olha para mim, responde-me, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu durma o sono, para que eu não durma o sono da morte. É muito belo este pedido, é muito poético. Olha para mim, ilumina meus olhos, retrata um relacionamento com o Senhor, um modo de falar com Deus. E ele aqui, aliás, a expressão para Deus aparece nas 3 partes deste salmo, e nesta segunda parte, na oração, na verdade não diz só Senhor, diz Senhor meu Deus. Este Senhor é o nome que se revelou a Abraão, a Moisés, e que no Novo Testamento se concretiza na pessoa de Jesus. Aliás, você sabia que para designar Jesus no Novo Testamento é usada a expressão Senhor mais de 600 vezes, enquanto que Salvador algumas poucas dezenas? O que isso significa? Significa que esta oração, ela tem a Jesus aí como aquele que está assistindo, aquele Jesus a quem toda a autoridade foi dada, e que diz que e que fala aos discípulos que lhe chama. E Jesus fala em tom firme para este discípulo: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus, Senhor meu e Deus meu. Não se trata apenas de se buscar um livramento momentâneo, mas sim de ter um relacionamento, de adorar este Deus em Jesus como Deus único e verdadeiro,
A oração é reflexo deste relacionamento. Ilumina os meus olhos, lembra essa bênção, que lembra a própria bênção arônica, onde uma das suas partes diz: faz resplandecer sobre nós, então, a tua luz. E o Salmo 36, como já abordamos, diz: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Portanto, essa luz de Deus que olha de forma cuidadosa para a situação que a pessoa está vivendo e clareia a situação que ela está vivendo para que ela possa tomar as decisões certas. Os que olham para o Senhor ficam radiantes, o rosto deles jamais terá vexame. Por isso, quando fala aqui do adversário do mal, é porque lembra desse Jesus, o bom pastor, que vem para dar a vida no lugar do diabo, que é o pai da confusão, e que esse diabo não tem piedade, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor dá vida de cuidar, orientar e proteger aquele que nele confia. E muitas vezes em minha vida eu já orei a Deus pedindo esta resposta, e no seu devido tempo a neblina se dissipou, o Senhor Deus me respondeu. Tem sido assim com você? Este salmo encerra-se nos dois últimos versículos, os 5 e os 6, com esta beleza: quanto a mim, confio na tua graça. Presta atenção nesta construção poética. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Veja só, neste momento a pessoa está em um outro estado de ânimo e termina dizendo: cantarei ao Senhor porque Ele tem me tratado de forma muito bondosa, porque me tem feito muito bem. Sabe o que alguém observou sobre este salmo? Alguém observou que esse contraste entre o começo do salmo e o final dele é tão intenso que parece ter sido composto por duas pessoas de humor bem diferentes. Mas não é preciso isso, porque no Senhor é possível. Eu lembro de uma ocasião que conta que o rei Davi, ao ter a notícia de que aquele filho do seu adultério estava doente até a morte, ele ficou dias e dias em jejum diante de Deus com muita tristeza. E quando ele recebeu a notícia que o menino tinha falecido, ele resolveu levantar-se, mudou seu semblante, se alimentou. As pessoas estranharam, ele falou: agora não há mais o que fazer, está nas mãos de Deus, continuo buscando servir ao Senhor. E louvou a Deus então por poder seguir servindo a Ele. Sabem, alguém disse com muita propriedade: neste salmo se percebe que a oração não mudou o Senhor Deus, porque o Senhor Deus é sempre o mesmo, mas a oração transformou completamente a situação do salmista, a sua expressão, sua atitude. Ele então passa a encarar toda a situação que está vivendo com o coração esperançoso, abraçado pelo calor da presença amorosa do Senhor Deus, o seu Deus. Por isso este louvor. O que ajudou aí? A intensidade da oração, a confiança expressa em um quadro muito adverso. A oração é que provocou a mudança na vida e no modo do salmista enfrentar a situação. Em muitas situações em que eu aconselho pessoas que passam por grandes adversidades, eu digo: leia com devoção o Salmo 13. Situação angustiante, oração revigorante. Queridos e queridas, que esta palavra ajude você a entender esta mensagem. Queira o bom Deus fazer com que ela ajude você hoje e possa ajudar em outros momentos. No seguimento do Senhor, no seguimento de Jesus, nós podemos afirmar
por esta palavra. Não, Deus não se esquece, Ele não se distancia, Ele conhece as angústias que inquietam a nossa alma, Ele nos protege do mal e das adversidades, Ele ouve atentamente, volta os seus olhos para nós em nossos momentos de oração, clareia a nossa visão com a sua luz, a luz da vida. E assim, de toda dor, saímos para a adoração e o louvor. Possa você também dizer, nessa intensidade de comunhão com Deus, que de uma situação angustiante, você pode experimentar uma oração revigorante. Vale a pena dizer, Senhor Deus meu, vale a pena reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador, caminhando com este Deus. Cresça como seguidor de Jesus em relacionar-se assim com Deus, Senhor meu e Deus seu, caminhando com a palavra, caminhando com Jesus.